O que faria se a pessoa que roubou a tua voz estivesse a 1 metro de distância de ti, sem perceber que estavas a observar, e 12 milhões de pessoas estivessem prestes a descobrir? A transmissão ao vivo já tinha começado quando Harper Vale se inclinou para um microfone que pensava estar desligado e sussurrou: "Fale silenciosamente, querida, ou eu apago-te." A mulher que segurava a desfregona ouviu cada palavra. O Orchard Hall brilhava como uma caixa de joias naquela noite de novembro. Era o gala de caridade Voices for Hearts, Fundação Harper Vale, Câmaras Harper, Palco Harper. O champanhe fluía em taças de cristal. Os fotógrafos circulavam como tubarões. Os doadores sorriam com os seus 1000 sorrisos. Enquanto isso, nos bastidores, nas sombras, encurralada entre a cabine de som e caixas de armazenamento esquecidas, Emma Carter esfregava uma mancha de café teimosa. Ela usava calças de trabalho desbotadas, uma camisa polo grande demais e o cabelo preso com força. Ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Era exatamente o que ela precisava para sobreviver ali. Suas mãos moviam-se em círculos treinados. Esfregar, enxaguar, torcer, repetir. Os movimentos mantinham seus pensamentos calmos e as memórias afastadas. Se concentrasse na mancha, não precisaria de pensar no aluguer que deveria pagar em 3 dias. Não precisaria de pensar nas contas médicas crescentes de Mia ou nas acusações que se acumulavam na bancada da cozinha. Não precisaria de se lembrar da última vez que se colocou em frente a um microfone e acreditou que a sua voz importava. Então, algo a fez congelar. Por trás da cortina de veludo, Harper Vale estava a ensaiar. A nota característica que a tornara famosa e que estava no rádio há 5 anos. Começou forte, subiu mais alto, depois rachou e se estilhaçou como vidro quebrando. Mas os alto-falantes continuaram a cantar, perfeita e impecavelmente. A mão de Emma congelou no cabo do esfregão. O seu coração começou a bater forte, acompanhando a música. Ela reconheceu o ritmo do reconhecimento e da traição. Uma verdade que ela havia enterrado tão profundamente que quase se convencera de que nunca havia acontecido. Ela conhecia daquele som, o som de uma mentira disfarçada de perfeição. 5 anos atrás, num estúdio que cheirava a café e desespero, ela era quem cantava aquela nota. Ela era a pessoa que Harper Vale havia emprestado e nunca devolvido. Foi então que Harper se virou. Os olhos dele se encontraram através de uma abertura na cortina. Por um segundo impossível, Emma viu algo no rosto de uma superestrela que ela nunca esperava ver. Não era raiva. Era medo. Medo puro e cru. Harper subiu ao palco, pegou no microfone e, sem sequer olhar para o público animado, disse 5 palavras que fizeram o sangue de Emma gelar. Emma Carter, venha cá. Ela nunca tinha dito o seu nome a Harper. Nunca tinha falado com ela. Então, como é que Harper Vale sabia exatamente quem ela era? E mais importante, o que mais ela sabia? 6 meses antes desse pesadelo comovente começar, Emma estava sentada numa sala de espera diferente, que cheirava a antisséptico e medo. A voz do cirurgião pediátrico era gentil, mas firme. A válvula cardíaca da Mia não está a acompanhar o seu crescimento. Podemos repará-la, mas precisamos de marcar a operação dentro de 10 dias. Caso contrário, perderemos a nossa janela cirúrgica. Depois disso, o seu estado pode deteriorar-se rapidamente. Emma olhou para a sua irmã mais nova, que tinha 8 anos, e era pequena para a sua idade. Mia estava a colorir um desenho de um cardeal com a língua de fora, concentrada, alheia ao veredito médico que pairava sobre ela. "Quanto custa?" perguntou Emma, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. 7.000 libras no total. O seguro cobre 38%. Precisaria de 32.000 libras para garantir a sala de operações. Emma só tinha 11.000. 4 anos de turnos duplos, refeições saltadas e botas remendadas com fita adesiva. 10 dias. Ela sorriu para o médico, pegou na mão pequena e fria de Mia e caminhou até ao carro, que demorou 3 tentativas para pegar. Naquela noite, ajoelhada ao lado da cama de Mia, Emma cantou como a mãe costumava fazer. Uma canção de embalar sem palavras que subia e descia como a respiração. Ela observava o peito de Mia subir e descer, contando cada respiração como uma oração. Algumas noites, quando o medo se tornava insuportável,
Emma ficava sentada ali por horas, simplesmente observando para ter certeza de que a irmã ainda respirava. Ainda aqui, ainda segura. Você parece um anjo, sussurrou Mia. Emma beijou a testa dela e sentiu o gosto salgado das próprias lágrimas. Anjos não se preocupam com aluguel, querida. Talvez sejas um tipo diferente de anjo, disse Mia, já meio adormecida. O tipo que fica. Emma ficou até a respiração de Mia se aprofundar e ela cair num sono profundo. Então, foi para a cozinha e ficou a olhar para as contas espalhadas sobre a mesa. 32 mil dólares. Fez as contas novamente, na esperança de que os números mudassem de alguma forma. Mas isso nunca aconteceu. Esta rapariga tímida que limpava pisos nem sempre tinha sido invisível. 5 anos atrás, ela se apresentou diante de juízes conservadores e cantou uma área que fez um estranho chorar. Um produtor musical disse-lhe que ela tinha o tipo de voz que as pessoas pagariam qualquer coisa para ouvir. Ela acreditava que o mundo tinha um lugar para ela além das sombras. Mas isso foi antes do contrato, antes da sessão de gravação de 12 horas, antes de ela cantar até sua garganta ficar rouca e sua voz embargada. Disseram-lhe que estava perfeito. Era mágico. Iria mudar tudo, até que uma advogada chamada Olivia Grant colocou um acordo de confidencialidade sobre a mesa de conferências e disse: "Assine aqui. Mais tarde vai agradecer-nos." Emma tinha 24 anos. A sua mãe tinha acabado de morrer de insuficiência cardíaca, deixando para trás contas médicas que chegavam como castigos implacáveis. O produtor disse que a demo era apenas uma formalidade, um teste. Prometeram ligar de volta. Nunca o fizeram. 6 meses depois, Emma ouviu a sua própria voz na rádio. Uma música que ela nunca tinha lançado, sob um nome que não era o dela. Ela estava a fazer compras quando isso aconteceu, paralisada no corredor dos cereais, enquanto a sua própria voz cantava nos alto-falantes. Uma mulher ao lado dela disse: "Adoro a Harper Vale. Ela é tão talentosa." Emma largou a caixa de cereais e saiu, deixando o carrinho no meio da loja. Quando Emma tentou falar, Olivia primeiro disse que era um mal-entendido, depois uma responsabilidade legal, e por fim, parou completamente de retornar às suas chamadas. Emma lá aprendeu algo brutal naquele ano. Quando não se tem dinheiro ou poder, a sua voz não é apenas roubada, ela é apagada. Revidar só faz com que se afunde ainda mais. Ela parou de cantar em público, parou de fazer testes e parou de acreditar que justiça era algo mais do que uma palavra que as pessoas usavam para ajudá-las a dormir melhor à noite. O cargo de zeladora no Orchard Hall era estável e tranquilo, e não exigia nenhum desempenho. Era perfeito para alguém que queria desaparecer. Doylene trabalhava no guarda-roupa há 30 anos. Ela tinha sido cantora de lounge na época em que os lounges de Nashville ainda eram importantes. Agora, ela fazia bainhas em trajes e guardava chá de hortelã no bolso do avental. Numa terça-feira à noite, encontrou Emma na arrecadação a cantarolar enquanto dobrava toalhas de mesa. "É um intervalo complicado", observou Doye. "A maioria dos cantores o achata sem perceber." Emma estremeceu no meio da nota. "Desculpe, não sabia que alguém podia ouvir." "Não peça desculpa por ter um dom, querida." Emma dobrou outra toalha, com os olhos baixos. "Não é um grande dom se ninguém o ouve." Doye sentou-se numa pilha de caixotes. Ele estudou Emma como se fosse uma pintura num museu, procurando o que estava escondido sob a superfície. "Sabes o que aprendi em 30 anos? As pessoas geralmente param de cantar porque alguém as convenceu de que a sua voz era o problema." Ela fez uma pausa. "A voz nunca é o problema. São as pessoas que têm medo do que essa voz pode fazer." As mãos de Emma pararam sobre o tecido. Ninguém falava com ela assim há anos, como se ela fosse alguém que valesse a pena compreender. "Eu costumava cantar", disse Emma baixinho, as palavras mal saindo. "Não acabou bem." Doye acenou com a cabeça compreensiva, os olhos suaves com reconhecimento. Ela tinha visto muitas pessoas talentosas serem destruídas por uma indústria que mastigava sonhos e cuspia silêncio. "Cantas como se estivesses a manter alguém vivo. Espero que eles saibam a sorte que têm." Emma pensou em Mia na data da cirurgia marcada ao vermelho, na quantia impossível que se interpunha entre a sua irmã e a sobrevivência, em todas as noites em que cantou para Mia adormecer, desejando que a sua voz fosse suficiente, que fosse remédio e magia. "Eu não me apresento mais."
Doi levantou-se, sacudiu a saia, mas parou na porta. Talvez não, mas você ainda canta. Isso conta para alguma coisa. Algumas pessoas perdem a voz quando param de se apresentar. A sua apenas ficou adormecida. E vozes como essa não ficam enterradas para sempre. Na noite da gala, Emma aceitou um turno extra. Era hora extra, paga a uma taxa e meia. Cada dólar era importante. Ela não sabia que Harper Vale iria atuar. Ela não sabia que a mulher cuja voz tinha substituído a sua tinha construído um império com sons roubados, ou que, em uma hora, 12 milhões de pessoas veriam a sua vida desmoronar sob as luzes do palco. O que deveria ter sido um momento inspirador para a caridade tornou-se algo completamente diferente. Ela estava simplesmente a fazer o seu trabalho, a limpar o chão nos bastidores e a contar as horas até poder ir para casa e ver como estava a Mia. Então, ouviu uma voz quebrar na escuridão atrás de uma cortina. Tudo o que esta rapariga tímida tinha enterrado durante 5 anos voltou à tona para confrontar a mulher que lhe tinha tirado. Harper Vale não caminhou em direção a Emma. Ela deslizou, cada movimento coreografado para as câmaras que a seguiam como satélites dedicados. Senhoras e senhores, a voz de Harper transpirava calor, o som de alguém que nunca tinha ouvido a palavra não. Temos uma convidada especial, Emma Carter, uma das pessoas dedicadas que mantém este belo teatro a funcionar. Os aplausos foram educados e confusos. O coração de Emma batia tão violentamente que ela temia que os microfones pudessem captá-lo. Harper estendeu a mão e sorriu radiantemente. Venha cá, querida. Não seja tímida. Anos de condicionamento, obediência e o instinto de sobrevivência de alguém que havia aprendido que recusar pessoas poderosas apenas multiplicava a dor, fizeram com que as pernas de Emma se movessem antes que o seu cérebro pudesse impedi-las. Ela subiu os degraus até o palco. As luzes eram ofuscantes. Em algum lugar na escuridão, uma câmera de telemóvel clicou. Harper passou o braço pelos ombros de Emma, puxou-a para perto e com os lábios perto do microfone, mas os olhos fixos em Emma, sussurrou. Achas que viste alguma coisa? Não viste. E se tentares dizer o contrário, vou garantir que até a tua irmãzinha esqueça que exististe. A transmissão ao vivo captou cada sílaba. Emma ficou rígida, com um gelo a inundar as suas veias. Harper soltou-a, deu um passo para trás e riu como bolhas de champanhe. A Emma está um pouco impressionada, não está, querida? Na secção VIP, Nathan Reed pousou seu copo. Ele estava a lhe ouvir apenas parcialmente, mais interessado na tecnologia de transmissão do que na apresentação em si. A ReedWave fornecia a infraestrutura de transmissão ao vivo, as mesas de mistura e o software em tempo real que tornavam possíveis eventos globais como este. Ele estava lá por cortesia profissional, cumprindo uma tarefa de networking, mas ouviu aquele sussurro claramente. Não por estar perto do palco, mas porque o sistema da ReedWave incluía um recurso que a maioria das pessoas não sabia que existia. Era um monitor de áudio ao vivo que sinalizava padrões vocais incomuns. Ameaças, pânico, angústia. O seu telefone vibrou. Linguagem ameaçadora detetada. Data e hora, 20:34:17. Ele olhou para a rapariga tímida em uniforme de trabalho ao lado de Harper Vale, parecendo uma presa nos faróis. Abriu o seu portátil. Emma queria desaparecer. Queria dissolver-se nas paredes onde se escondera durante 4 anos. Mas Harper continuava a falar e a sorrir, cativando a sala. Agora, pensou Emma, Harper estava a falar com falsa gentileza, codificando cada palavra. Compreendo que tenha ideias sobre performances ao vivo, sobre autenticidade. Ela pronunciou isso como uma piada. Porque não demonstra como é cantar de verdade. Risos incertos ecoaram pela plateia. Isso fazia parte do espetáculo? A garganta de Emma fechou-se. Ela não conseguia respirar, muito menos cantar. Harper inclinou-se novamente, sua voz destinada apenas aos ouvidos de Emma. Vá embora agora e mantenha o seu emprego. Ou abra a boca e perca tudo o que importa. A escolha é sua. Por um momento, Emma quase cedeu. Ela quase desistiu. Quase se convenceu de que a sobrevivência era mais importante do que a verdade. Então, lembrou-se do que Mia tinha dito naquela manhã. És a pessoa mais corajosa que conheço. Emma não era corajosa. Estava apavorada. Mas talvez a coragem fosse apenas o terror que se recusava a recuar.
Respirou lentamente e olhou para além de Harper, para a cabine de som, onde um técnico a observava com preocupação. Podemos desligar a faixa de acompanhamento? A voz de Emma era baixa, mas firme. Apenas um refrão. Só o microfone ao vivo. O sorriso de Harper congelou no lugar. Com licença, disse Harper em voz mais alta, dirigindo-se à multidão. Quer criticar a engenharia de som profissional? Quero ouvir como realmente soamos sem assistência digital, disse Emma, encontrando uma força que havia esquecido que possuía. O silêncio tomou conta do salão. Nathan levantou-se e caminhou em direção à cabine de som. Todas as cabeças se viraram para segui-lo. Quem é você? Gritou Harper, com o calor evaporando-se de sua voz. Nathan Reed, Reed Wave Technologies. Estamos a gerenciar a sua transmissão ao vivo esta noite. Ele chegou ao console e inclinou-se em direção ao diretor de som. Miles cortou a faixa vocal pré-gravada. Deixe apenas o microfone ao vivo. Miles olhou para Nathan e Harper, com a mão pairando incerta sobre os controles. Faça isso, disse Nathan baixinho. A faixa parou. Silêncio. Harper limpou a garganta e sorriu para o público. Isso é absurdo. Então deve ser simples, disse Emma. Harper lançou-lhe um olhar que poderia descascar tinta, mas as câmaras estavam a filmar. 12 milhões de telespectadores estavam a assistir. Recuar agora seria admitir culpa. Ela cantou, sem rede de segurança, sem perfeição digital. O primeiro verso foi estável, ligeiramente ofegante, mas aceitável. O segundo verso vacilou. Quando ela chegou à nota alta característica que vendeu milhões de discos, a sua voz rachou e se transformou em algo pequeno e surpreendentemente humano. O público se mexeu desconfortavelmente. Emma ficou imóvel, sem se gabar nem reagir, simplesmente esperando. O rosto de Harper ficou vermelho. Dificuldades técnicas. A acústica neste local é perfeita. Emma interrompeu gentilmente. Usar apoio de estúdio é normal. É prática padrão da indústria que cantores de sessão sobreponham as suas vozes. Isso é prática padrão da indústria. Mas reivindicar essas vozes como exclusivamente suas? Isso não é normal. É roubo. O salão explodiu em murmúrios. Era o som de uma narrativa cuidadosamente construída a desmoronar-se em tempo real. Harper olhou para Emma, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez. Quem é você? Emma encontrou o seu olhar sem vacilar. O que deveria ter sido um momento inspirador de caridade tornou-se algo muito mais significativo, um acerto de contas. Sou a voz pela qual você nunca pagou. As palavras pairaram no ar como um veredicto. O rosto de Harper ficou pálido. As câmaras capturaram tudo. O chat da transmissão ao vivo explodiu. Em algum lugar da plateia, as pessoas começaram a pegar seus telemóveis e gravar suas próprias evidências. Nos bastidores, as mãos de Emma tremiam incontrolavelmente. Ela tinha conseguido. Ela tinha dito a verdade ao poder. O mundo não tinha se acabado, mas as consequências estavam apenas a começar. Harper fugiu do palco em uma névoa de fúria e tecidos de grife. A plateia fervilhava com confusão e revelações. Os telemóveis captaram tudo. O chat da transmissão ao vivo rolava mais rápido do que qualquer pessoa conseguia ler. Emma saiu do local pela saída lateral, antes que pudessem fazer-lhe perguntas que ela não seria capaz de responder. Ela estava a tirar as luvas de trabalho quando Nathan Reed apareceu. Essa foi a coisa mais corajosa ou a mais imprudente que já vi, disse ele. Emma riu nervosamente. Definitivamente imprudente. Ele a estudou, não olhando através dela como a maioria das pessoas fazia, mas realmente a vendo. Você mencionou uma demonstração no palco. O estômago de Emma deu um salto. Eu não deveria ter dito isso. Assinei documentos legais. Só de mencionar isso já era o suficiente. Ela olhou para o estranho de fato caro, perguntando-se por que ele se importaria com uma queixa de 5 anos atrás de uma zeladora. Por que você quer saber? Porque a Reed Wave não forneceu apenas a transmissão ao vivo dessa noite. Há 3 anos, adquirimos um arquivo de áudio da empresa do meu pai. Se alguém usou os nossos sistemas para enterrar o seu trabalho, preciso entender o que aconteceu. Emma afundou-se numa caixa de armazenamento. As palavras pareciam perigosas, mas também necessárias, como perfurar uma ferida infectada. Há 5 anos gravei 3 músicas. Disseram que era apenas uma revisão interna. Uma delas se chamava Fading Light. Prometeram ligar de volta. Ela engoliu em seco. 2 semanas depois, a minha mãe morreu.
Eu estava a afogar-me em dívidas médicas. Quando finalmente entrei em contato, disseram que o projeto tinha sido cancelado. Um mês depois, ouvi Fading Light na rádio com uma letra diferente e o nome de Harper Vale, mas era a minha voz, a minha entoação exata e os meus agudos. Nathan cerrou os dentes. Você lutou contra isso? Eu tentei. Uma advogada chamada Olivia Grant apareceu no meu apartamento com ameaças legais. Ela disse que eu tinha cedido os meus direitos sobre quaisquer obras derivadas. Eu nem me lembrava dessa cláusula. Ela disse que, se eu resistisse, eles me processariam por quebra de contrato e difamação. Eu perderia tudo o que tinha. Emma estudou as suas mãos marcadas por cicatrizes. Então fiquei calada e encontrei um trabalho onde ninguém me pediria para cantar. Tentei esquecer que alguma vez tive uma voz que valesse a pena roubar. Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Então abriu o seu portátil. Lembras-te do estúdio Apex Sound Nashville? Os seus dedos voaram pelo teclado, pesquisando a base de dados e os diretórios de ficheiros e inserindo códigos que Emma não compreendia. Então parou de repente. Canta alguma coisa da demo, disse ele. Qualquer coisa. Emma hesitou. Então, quase num sussurro, cantarolou a frase inicial de Fading Light. O rosto de Nathan empalideceu. Ele virou o ecrã na direção dela. Era um ficheiro de forma de onda. A etiqueta dizia E. Carter Demo Fading Light. Data do Wave, há 5 anos e 3 meses. Isto está no nosso arquivo, disse Nathan baixinho. A Apex Sound foi adquirida pela empresa do meu pai em 2020. Quando fundimos as bases de dados, tudo foi transferido, incluindo este ficheiro. Emma olhou para o ficheiro, o seu próprio nome enterrado na prova do servidor de que ela existia e o tinha criado, e que não tinha imaginado tudo. Pode reproduzi-lo? Ele clicou, a voz dela encheu a pequena sala. Mais jovem, crua e inconfundivelmente dela. Nos metadados havia uma nota a aprovar a licença comercial. A artista renunciou ao crédito de desempenho de acordo com a cláusula 12.4 do NDA. A visão de Emma ficou turva. Eu não entendi o que estava a assinar. Eu sei. Nathan fechou o portátil e encontrou o seu olhar, que parecia uma mistura de culpa e determinação. Se isso aconteceu em nome da minha empresa, mesmo antes de eu assumir o controlo, é minha responsabilidade corrigir isso. Não podes consertar isso, sussurrou Emma. Acordos legais só são executáveis se forem feitos de boa fé. Se eles deturparam os termos, exploraram a tua situação ou usaram o teu trabalho sem a devida compensação, há vários motivos para contestá-los. Ele fez uma pausa. Mas não será fácil. A Harper Vale tem dinheiro, advogados e uma máquina publicitária que pode enterrar-te em manchetes negativas antes mesmo de chegares ao tribunal. Emma pensou em Mia. O prazo para a cirurgia estava a aproximar-se e os $32.000 ainda estavam impossivelmente fora de alcance. Não tenho dinheiro para uma batalha judicial. Eu tenho. A voz de Nathan era firme como uma rocha. Mas entenda algo crucial. Não sou eu que estou a resgatá-la. Estou a apoiá-la enquanto você se salva. Vais precisar de testemunhar. Tornar-te pública. Vais ter de enfrentar pessoas que te chamarão mentirosa, oportunista, ou pior ainda. Emma olhou para ele. Este estranho que cortou um microfone porque ela perguntou quem tinha pesquisado uma base de dados, que acreditou nela e que estava a oferecer-lhe algo em que ela tinha deixado de acreditar que existisse. Uma oportunidade genuína. Por que estás a ajudar-me? Nathan ficou em silêncio. Passei toda a minha vida a construir sistemas para amplificar vozes. A primeira vez que realmente entendi como esses sistemas poderiam ser usados como armas, você estava em um palco sendo ameaçada na frente de 12 milhões de pessoas. Se eu me afastar disso, cada linha de código que escrevi se tornará sem sentido. As mãos de Emma ainda tremiam, mas quando ela falou, sua voz estava clara. Ok, tem certeza? Sim, vamos fazer isso. Nathan estendeu a mão, não para apertar, apenas para estar presente. Era uma escolha, não uma exigência. Emma aceitou. Pela primeira vez em 5 anos, essa rapariga tímida parou de se esconder da verdade. O vídeo viralizou em 18 minutos. Não era a filmagem polida da gala que a equipe de Harper havia cuidadosamente elaborado. Era o clipe bruto da transmissão ao vivo, com a voz de Harper a falhar e a acusação silenciosa de Emma.
12 milhões de pessoas testemunharam uma mentira a ser desvendada em tempo real. Ao amanhecer, Zest Tarek Voices for Hearts estava em alta, mas não da maneira que a equipa de publicidade de Harper havia imaginado. 3 dias depois, Olivia Grant apareceu à porta do apartamento de Emma, exatamente como Emma se lembrava. Ela usava um fato feito à medida e carregava uma pasta de couro. E o seu sorriso parecia profissional. Emma, disse ela como se fossem antigas colegas. Precisamos de conversar. Emma não abriu mais a porta. Não tenho nada a dizer. Que pena. Olivia abriu a pasta, com precisão experiente, e retirou um documento. O meu cliente está disposto a oferecer-lhe um acordo substancial. $200.000 para pagamento imediato. Tudo o que tem de fazer é assinar uma declaração dizendo que se enganou sobre as gravações de demonstração, que interpretou mal os termos do contrato e que a Harper Vale nunca utilizou o seu trabalho indevidamente. Emma olhou para o papel e para o valor que salvaria Mia, pagaria a cirurgia e apagaria 4 anos de terror financeiro com uma única assinatura. E se eu recusar? Perguntou ela. O sorriso de Olivia tornou-se afiado como uma lâmina. Vamos apresentar queixa por difamação e interferência ilícita. Entraremos em contato com todos os hospitais de Nashville e informá-los-emos da sua responsabilidade ilegal. Enviaremos notificações formais a todas as fundações de caridade que estiverem a considerar o caso da sua irmã. Quando terminar de lutar, não restará nada pelo que vale a pena lutar. Emma cerrou os punhos. Está a ameaçar os cuidados médicos de uma criança. Estou a proteger a reputação da minha cliente. Olivia estendeu uma caneta cara. Esta é a escolha inteligente, Emma. Aceite o dinheiro. Siga em frente. Deixe a sua irmã viver. Por um momento terrível e desesperado, Emma quase aceitou. Então a voz de Nathan veio de trás dela. Ela poderia fazer uma escolha que não custaria a sua integridade. Olivia colocou a sua máscara profissional sem nunca vacilar. Sr. Reed, eu não sabia que Emma tinha contratado um advogado. Ela não contratou. Estou aqui como testemunha. Ele olhou para Emma. Pode assinar isso, não posso impedi-la, continuou ele, mas deve saber exatamente o que está a assinar. Emma olhou para os dois. O que quer dizer? Eu extraí os metadados de todos os ficheiros do arquivo da Apex, disse Nathan calmamente. A sua voz não está apenas em Fading Light. Ela aparece em outras 6 faixas. Vocais de fundo, harmonias e passagens características que Harper vem reivindicando há anos. Encontrei registros de sessões que mostram que recebeste um total de $300 como contratada para trabalhar num projeto, enquanto essas músicas geraram mais de $14 milhões em receitas. Ele mostrou-lhe uma planilha detalhada na tela do seu telemóvel. Se assinares esse documento, não estarás apenas a renunciar à tua reivindicação sobre essas músicas. Está a abrir mão do seu direito de provar que elas são suas. A expressão de Olivia endureceu. Essa informação é confidencial. É uma prova, disse Nathan calmamente, e está prestes a se tornar pública. Já enviei cópias para 3 jornalistas investigativos no Tennessee. A decisão é sua. Olivia olhou para Emma. Está a cometer um grave erro. Emma pensou em Mia e na cirurgia. Lembrou-se de como a irmã a tinha olhado ontem e dito: estou orgulhosa de si. Pensou na mãe, que tinha morrido acreditando que a justiça existia. Pensou em todas as pessoas que alguma vez tinham sido silenciadas por não terem meios para se defender. Talvez, disse Emma, mas é um erro meu. Olivia fechou a pasta com um estalo. Vais arrepender-te desta decisão. Provavelmente. Emma endireitou-se e olhou Olivia nos olhos. Mas pelo menos vou arrepender-me como eu mesma. Quando a porta se fechou, Emma desabou no sofá, a tremer. Nathan sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Não tenho dinheiro para um julgamento, sussurrou Emma. Não precisarás. A Fundação Harper está sob investigação. O IRS está a auditar as finanças da instituição de caridade, e outras 3 cantoras de sessão apresentaram-se com histórias semelhantes desde esta manhã. Emma olhou para cima bruscamente. Por que agora? A expressão de Nathan suavizou-se para algo parecido com orgulho. Porque tu foste a primeira. Às vezes, basta uma pessoa se recusar a ficar em silêncio. 4 meses depois, Emma estava sob um tipo diferente de luz. Não num palco ou num tribunal,
mas num quarto de hospital onde Mia dormia pacificamente, o peito subindo e descendo num ritmo constante que Emma tinha aprendido a ouvir como uma oração. A cirurgia tinha sido bem-sucedida, não por causa do dinheiro do silêncio da Harper, mas porque uma fundação legítima e transparente, com supervisão real e uma missão genuína, tinha coberto os custos depois que a história de Emma se tornou pública. O que parecia um pesadelo transformou-se em algo inesperadamente comovente. Nathan estava certo. Quando uma pessoa se manifestou, outras encontraram coragem para fazer o mesmo. Sienna Brooks, Marcus Chen e Delilah Grant eram apenas 3 dos 5 cantores de estúdio que venderam suas vozes por centavos, enquanto Harper construía um império com sons roubados. A gravadora de Harperville suspendeu seu contrato por tempo indeterminado. A Fundação Voices for Hearts enfrentava uma investigação federal. Olivia Grant estava a ser investigada por possível má conduta profissional e Emma ainda estava a aprender a viver abertamente. Nathan bateu suavemente na porta do quarto do hospital. Ele tinha sido cuidadoso nos últimos meses, nunca ultrapassando os limites, nunca assumindo direitos sobre o espaço, o tempo ou a gratidão dela. Olá, disse ele. Olá. Ele estendeu um cartão-chave. Acesso ao estúdio, disse ele. A sala de gravação privada da Reed Wave. Emma pegou-o e virou-o nas mãos. Para que é isto? Um espaço. Sem contratos, sem documentos legais e sem ninguém a ouvir que não devesse. Ele fez uma pausa. Apenas um lugar seguro. Quando estiver pronta, Emma estudou do cartão. Não sei se consigo cantar mais, não da maneira que costumava cantar. Ótimo, disse Nathan, porque a pessoa que você costumava ser cantava para pessoas que não mereciam. Talvez agora você possa cantar para si mesma, para a Mia ou para quem você escolher. Ela olhou para ele. Esse homem que acreditou nela quando acreditar era a coisa mais arriscada que ele poderia oferecer. Histórias inspiradoras nem sempre eram como as pessoas esperavam. Por que é que realmente fizeste tudo isto? Perguntou ela. Nathan ficou em silêncio por um momento. Criei uma empresa para amplificar vozes. A primeira vez que percebi como esse poder poderia facilmente tornar-se uma arma, ele estava a ser apontado para ti. Afastar-me teria feito de mim cúmplice, e eu não podia fazer isso. Ele parou, depois recomeçou. Eu não poderia viver com isso. Emma aproximou-se. Essa não é a única razão. Ele encontrou o seu olhar. Não, não é. Então o que é? Quando te vi naquele palco, aterrorizada e sozinha, mas recusando-te a recuar, mesmo que fosse mais fácil render-te, percebi que tinha passado toda a minha vida a construir sistemas, esquecendo-me de que o seu objetivo era proteger pessoas como tu. Se eu não conseguia fazer isso, então para que servia tudo isso? Emma sorriu, um sorriso verdadeiro, o primeiro em anos. Ela pegou a mão dele gentilmente. Mia se mexeu durante o sono e sorriu sem acordar. Obrigada, sussurrou Emma. Não precisa me agradecer. Você fez isso, eu sei. Ela apertou a mão dele, mas vou agradecer mesmo assim. Lá fora, à janela, o pôr do sol pintou tudo de dourado. E pela primeira vez em 5 anos, aquela rapariga tímida acreditou que valia a pena cantar sobre o amanhã.